Olá, pessoal, bom dia. Em nome da Foz, eu agradeço pela participação em nossa webinar. Acho que a gente já pode começar. O tema da nossa apresentação de hoje é Desafios na produção de carne bovina para o mercado externo. Quem guiará vocês durante a nossa apresentação de hoje será o Cristiano Moresco. A duração dessa webinar está estimada em 35 minutos. Durante esse tempo, todos os participantes permanecerão mutados para que a gente possa garantir uma agilidade na palestra, mas, por gentileza, fiquem à vontade para encaminhar suas perguntas e comentários através da plataforma, que abriremos ao final uma sessão de perguntas e respostas com o nosso palestrante. Bom, passo agora o microfone ao Cristiano e desejo a todos uma boa apresentação. Alô, alô? Oi, Cristiano, comecei a te ouvir. Tá tudo certo com o microfone? Oi, sim, eu não te escutei, Jéssica. Não sei se caiu a minha conexão ou a tua. Eu estou te escutando super bem. Tá, podemos iniciar então? Podemos. Deixa eu abrir a câmera aqui só para o pessoal dar uma olhada no meu penteado. Tudo bem, pessoal? Então, assim, a gente vai falar sobre os desafios na produção de carne bovina para o mercado externo. Sou Cristiano Moresco, atuo na Foz há mais de 10 anos, aí com o segmento de carne em todo o território nacional. Eu antes de atuar na Foz, eu atuei mais de 10 anos no segmento de carne, na produção e também um pouco algum período na área de P&D. Fui por 4 anos gerente industrial na antiga do Frangosul aqui em Montenegro, onde eu moro ainda até hoje. E depois disso ainda atuei por 2 anos como empreendedor tive uma empresa minha de produtos congelados, né, pratos prontos congelados. E aí, tempo depois, iniciei na Foz e desde então sou responsável técnico comercial da Foz na parte do segmento de carne no Brasil todo e na Regional Sul na parte de leite, grãos, ração e carne também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre desafios na produção de carne bovina para o mercado externo. E, bom, vou fechar a câmera aqui para melhorar o conteúdo e para a gente não ter nenhum impedimento da internet aqui para que vocês consigam nos acompanhar. Bom, falando sobre os desafios que os clientes hoje têm enfrentado, né, quando trabalham com a exportação ou dedicados à exportação, não só a exportação, mas ao mercado interno também, mas são desafios ainda mais fortes quando a gente fala em mercado tipo exportação. Um grande desafio que tem surgido sempre é a questão sustentabilidade. Então, as empresas cada vez mais estão sendo cobradas, né, em relação à otimização de processos, à redução de perdas, ao uso controlado dos recursos. Um exemplo claro que a gente tem, né, do enfoque da sustentabilidade, o quão pesado, o quão importante está isso nos dias atuais, é a maior, vamos dizer, a montadora que tem o maior valor no mercado hoje, que inclusive tem o valor de todas as outras montadoras somado, é a Tesla, né? Que é uma empresa com enfoque total em sustentabilidade. Então, cada vez mais existe uma cobrança pesada, né, na pegada de carbono, na redução de perdas, e a gente vai falar um pouquinho sobre como as empresas têm trabalhado, né, com soluções nossas e com enfoque na sustentabilidade, na redução de perdas e otimizando processos. Uma demanda grande que tem, principalmente em mercados especiais, quando a gente fala em mercados aí, Estados Unidos, Canadá e outros, né?
a questão da gordura, chemical link se chama, né? Então, a análise físico-química da gordura, onde tu garante que o percentual de gordura presente naquele produto é exatamente aquele que está ali presente, né? Que tu analisou e vai atender com precisão. Né? Também a gente vai dar um enfoque, né, de como, que ferramentas usar, de que forma usar e como garantir o conteúdo de chemical lean, né, na tua produção e ainda rentabilizar mais ela. Rastreabilidade, né, é um outro ponto que cada vez mais tem sido cobrado e as empresas estão preocupadas, né, qual a origem, né, dos animais que foram para o abate, qual o cuidado que está sendo dado a esses animais, né? Então, de que forma fazer essa rastreabilidade, quais os melhores formatos para fazer essa rastreabilidade, e de que forma é possível. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre esse desafio e de que forma a gente tem conseguido aí, colaborar com diversos dos nossos clientes hoje, no Brasil e no mundo. E por último, né, o último desafio que a gente vai abordar é a parte de segurança. Então, segurança alimentar, né, cuidados, né, com a presença de corpos estranhos, formas de atuar e de monitorar e combater. Um pouquinho antes da gente entrar em todos os desafios, né, então a gente vai falar de uma ferramenta fundamental da Foz para esse tipo, né, para atender, para superar esse tipo de desafios, né, esses 4 que a gente comentou, seria o MeatMaster 2, que permite controle de 100% de toda a produção que tu está fazendo. E aí, quando a gente fala 100% de toda a produção, seria, por exemplo, controlar recortes, controlar cortes, né, no intervalo de gordura que vai de 2% a 85%, monitorar o peso, né, de tudo aquilo que está passando, e detectar objetos estranhos, como metais, ossos, vidro, entre outros. O tipo de carne que vai passar no MeatMaster é carne crua, então resfriada ou congelada. Tem uma restrição, caso seja carne temperada com sal ou até mesmo cozida, é uma restrição da tecnologia, né? Ele não vai conseguir ler de forma adequada, identificar os diferentes conteúdos de densidade. Então, por diferença de densidade, ele consegue identificar o que é gordura, o que é carne magra, e consegue determinar isso. E ainda a capacidade, que o instrumento pode ter uma capacidade de 5 até 38 toneladas hora, né? Os diferentes formatos que ele processa, que ele pode processar a carne, são em caixa, né? Caixa de papelão, bandejas, caixas plásticas, sacos plásticos, né? Que é uma experiência que vários clientes estão usando e inclusive com identificação do produto para ter uma rastreabilidade adequada, e a gente vai ver mais na sequência. Carne solta na esteira e ainda peças de carne, né, em cima da esteira. A precisão do instrumento para determinação de gordura é de 0,5%, ou seja, se ele estiver determinando ali um recorte extremamente gordo, com 40% de gordura, a precisão dele vai garantir que toda essa bandeja, né, que tem 40% de gordura, pode ter mais ou menos 0,5%. Então, vai estar variando de 39,5% até 40,5%. O peso é medido com a precisão de até 1%, então o instrumento ele não tem uma célula de carga, né, na esteira, e sim ele consegue identificar as diferentes densidades, seja da gordura, seja da carne magra, e consegue também, pelas dimensões, o algoritmo dele calcular quanto de peso está passando. Metal é detectado, né, os diferentes metais em esferas de 3 milímetros, e ainda ele consegue detectar osso sólido, vidro e outros objetos estranhos que a gente vai ver um pouco mais aí na sequência. O método de análise do MeatMaster é a tecnologia de raios-x, então é totalmente seguro para produto e para produção. E aí eu sempre lembro, né, dos desafios que a gente tinha na época de processo, e inclusive na conversa que eu tive com um dos construtores do MeatMaster, né, uns anos atrás, lá na Dinamarca, eu perguntei para ele, e se um funcionário resolver deitar na esteira e determinar o conteúdo de gordura
do seu corpo. Ele disse, não, sem problema, ele vai conseguir saber exatamente, né, quanto de gordura tem no corpo, né, o peso dele, tudo. Só ele vai perceber que ele passou pelo instrumento, porque é como se ele tomasse o bronze, ficasse no sol um dia inteiro, né? Então, caso algum funcionário tenha essa criatividade e resolva conhecer o conteúdo de gordura dele, né, corporal, e se deitar no MeatMaster, vocês vão perceber que ele deitou pelo bronze. A gente brinca, mas todo mundo que trabalha direto com a produção sabe que todo tipo de coisa pode né, pela criatividade, inclusive, do pessoal, às vezes acontecer. O instrumento permite medir, então, a gordura, peso e os objetos estranhos, né? Então, vamos abordar um pouquinho sobre esses desafios, né, que a gente citou ali no início e de que forma a gente consegue atuar neles. Falando como primeiro desafio a parte de segurança, né, a segurança alimentar. O MeatMaster ele consegue detectar então esses objetos estranhos. Toda vez que identificar um metal, ele vai identificar com o ícone, né, a cor amarelada na tela, e toda vez que identificar ossos ou outros objetos estranhos, ele vai identificar com a cor verde. Tá? Então, como a gente está mostrando aqui. Ele possibilita detectar metais, aí todo tipo de metal, né, ferroso, não ferroso, cobre, alumínio, inox, bronze, entre outros. Consegue detectar esferas de até 2 milímetros, né, então a partir de 2 milímetros, sendo que a especificação do instrumento para que não tenha falsos positivos ser 3 milímetros, né, então esferas de 3 milímetros. Aqui é um exemplo de corpo de prova, e aqui como ele aparece, né, na imagem, na tela do instrumento. Detecção de ossos, então é possível detectar qualquer objeto estranho, né, com densidade superior ou igual a 1,8 gramas por centímetro cúbico. O MeatMaster ele vai conseguir detectar ossos aí a partir de 5 milímetros, né, 5 por 5 por 5, sendo que a especificação é de 10 por 10 por 10. Então, pode fazer um corpo de prova próprio, com osso sólido, onde esse osso vai ter 1 centímetro cúbico. E a gente sugere aí que daqui a pouco pegue esse corpo de prova, né, pode construir ele, né, pegar um pedaço de osso, cortar exatamente, né, num formato cúbico e aí enviar para uma empresa que coloque ele dentro de um acrílico, para gerar um corpo de prova próprio e já correto para tu verificar, né? Assim como o corpo de prova de metal. Também podemos detectar outros tipos de objetos estranhos, né, como nódulos e abscessos. Aqui é um exemplo, né, que a gente auxiliou um cliente a detectar. Obviamente, essa é uma especificação que a gente não tem uma especificação fechada, porque depende muito de demandas que possam surgir, e também demandas pontuais, né, e ainda de um ajuste de configuração no instrumento, nas detecções, para identificar esse tipo de corpo estranho. Quando a gente fala sobre plásticos, então, assim, é possível detectar somente plásticos com densidade acima ou igual a 1,8 gramas por centímetro cúbico. Um exemplo desses é o Teflon, que está em várias estruturas dos frigoríficos, né, em partes dos frigoríficos, e que eventualmente pode estar caindo na esteira e ser identificado. Infelizmente, né, plásticos como o polietileno, que é um dos mais usados e está extremamente presente em embalagens, em luvas, né, plástico azul, que a gente fala, esse, infelizmente, não tem como detectar com o instrumento, tá? Por conta da densidade dele se confundir na leitura com a densidade da gordura. É possível ainda detectar vidro, né? Então, digamos que tem um pedaço de garrafa, né, algum funcionário que esteja mal intencionado ou que queira, né, gerar algum tipo de prejuízo para a empresa, o instrumento vai detectar, né, essa presença do vidro da garrafa, uma vez que a densidade é superior à limitação da especificação.
Falando ainda sobre a parte de segurança, né, do desafio de segurança alimentar, o instrumento ainda tem um suporte para a higienização detalhada de todas as partes móveis dele, então da esteira, a parte das cortinas de entrada, suportes laterais e até os corpos de prova, né, que são usados para determinação de gordura e peso. Esse é um suporte todo em inox e tu consegue desmontar e montar a esteira, né, para limpeza de 1 a 2 minutos. É bastante simples, fácil, e ele está em cumprimento às regulamentações da União Europeia e dos Estados Unidos. A gente vai pular agora para o desafio do percentual de gordura, né, do Chemical Lean. Quando a gente fala em Chemical Lean, sempre tem que relembrar, né, o pessoal. Então, a produção, em linhas gerais, vamos dizer, 90% das produções hoje, né, dos frigoríficos, o pessoal trabalha com Visual Lean, né, então a separação visual da gordura e da carne magra. E essa a separação tem um erro presente extremamente alto, né? Então, toda vez que está classificando ali visualmente, tu não tem uma garantia de que esse produto está atendendo os padrões, uma vez que ninguém tem visão de raio-x, né? Tirando o Superman, o pessoal da produção não vai conseguir, por exemplo, identificar na parte interna, né, das fibras musculares, quando tem uma presença de gordura, e mesmo que identifique a gordura em si branca, digamos que separou toda a gordura branca de toda a carne vermelha magra, essa gordura ela não é 100% gordura, né? Então, se tu analisar fisicoquimicamente, tu vai perceber que ela tem em torno de 80% a 85% de gordura, e aí tu tem uma presença ainda ali residual de umidade e um pouco de colágeno, né? Então não existe um erro, um potencial de erro extremamente alto, né, uma vez que tu faz uma classificação visual, seja de um recorte, seja de um corte. E aí o pessoal diz, mas eu estou entregando, por exemplo, a carne muito mais magra, né? Ok, está entregando ela muito mais magra, né? Vamos dizer uma carne 90 CL, tu pode estar entregando com 95 CL, né? Então está entregando apenas 5% de gordura, uma vez que poderia estar entregando o dobro. E aí o que acontece quando ela se torna chemical lean? Né? É uma vez que ela foi 100% analisada e tu garante que ela tem um conteúdo de gordura correto, né? Passou pelo raio-x, pelo MeatMaster, por exemplo, a partir do momento que ela passou pelo instrumento, tu está garantindo que ela está com conteúdo de gordura analisado e correto, né? Então, aqui é uma representação gráfica do que seria, né, a carne VL, e aí tu passa através do instrumento. Tem a possibilidade de rejeição, né, claro, por percentual de gordura ou por corpos estranhos, e no final tu tem ali uma carne padronizada, chemical lean. É uma exigência grande de diversos mercados, né, e para potencializar, inclusive, rentabilidade dos produtos. A gente tem auxiliado diversos clientes nisso e, inclusive, a gente tem as maiores bases instaladas de MeatMaster hoje no mundo são Estados Unidos, né, e na Europa, a Oceania. Então, são países que controlam de forma extremamente precisa o conteúdo de gordura e tem demanda para os seus mercados, né, inclusive nas gôndolas de produto com controle de gordura. Aqui a gente montou uma ideia, né, de enfoque de produção, de mix de produção, onde esse cliente trabalharia com cortes e recortes, né, 80-20 para o mercado interno. E aí cortes e recortes, chemical lean, exportação, né? Essas 56 toneladas poderiam representar aí algo em torno de 30, 40% do volume. Essa operação trabalha 250 dias por ano, né, os dias úteis, e o objetivo dessa produção chemical lean seria padronizar cortes e recortes, e para atender, né, essas demandas de clientes especiais, clientes mercado externo, e ainda detectar objetos estranhos. Para esse volume, a gente basicamente consegue
rentabilizar ele, né, na ordem de R$1 por quilo. Então, são valores bastante significativos quando a gente fala em mercados especiais. E aí, multiplicando esse valor pelos dias úteis e o volume, né, destinado, tu consegue aí, pelo menos R$14 milhões ao ano, né, de rentabilidade focado nessa produção chemical lean. Então, é uma diferenciação bastante grande e que é importante estar no radar, né, das empresas para entenderem que podem fazer uma diferença grande, em vez de entregar um produto separado visualmente, entregar ele já, né, com conteúdo de gordura extremamente controlado e padronizado. Aqui é uma ideia de aplicação, onde tu tem um leitor de código de barras, né, em bandejas, poderia ser em bags, poderia ser, né, em sacos plásticos, ou até mesmo caixas de papelão, caso já tenha um produto final, mas a gente sugere sempre que essa operação esteja mais vinculada à desossa, uma vez que aí tu consegue já tomar as ações e fazer com que a produção saia dentro dos padrões esperados, né? Aí tu tem um braço de rejeição, uma vez que o instrumento identificou que o produto está fora de especificação, ele envia o sinal para um CLP externo e essa rejeição é ativada. E aqui tem, por exemplo, 2 tipos diferentes de conteúdo de gordura que podem estar sendo produzidos e estandarizados. Vamos adiante, então, falando um pouco sobre rastreabilidade e os desafios nela. A rastreabilidade está cada vez mais presente, né, e as empresas estão demandando, né, disso. Como eu falei lá no início, o pessoal hoje tem um smartphone e gostaria de, através do QR Code que está na embalagem lá do produto final, saber, né, de onde saiu aquele produto. A gente tem exemplos já disso em diversos clientes, inclusive não só de carne, mas também leite, né? Tem clientes nossos hoje que tu consegue escanear a embalagem do produto final e ter ali conteúdo de gordura, umidade, proteína, densidade daquele leite que foi analisado, né, no laticínio. Tudo isso é possível através dos serviços digitais, né, que a Foz disponibiliza. Então, a gente tem desde um pacote, né, um serviço digital vinculado à nuvem, que é Microsoft Azure, e tem toda a proteção criptográfica, tem quando a gente fala em ISO, tem todas as ISO de maior nível em relação à segurança cibernética hoje disponível no mundo. Tá? Então, é possível ter esses serviços digitais vinculados à nuvem, poder gerenciar dados, poder fazer backup de dados na nuvem, poder monitorar o desempenho do teu instrumento, né, via Foz Assure, então receber um relatório mensal de desempenho desse instrumento e usar, por exemplo, numa auditoria. Nosso pessoal da Dinamarca consegue também dar esse apoio e até mesmo o nosso pessoal de suporte no Brasil, né? Então, via nuvem, facilita demais o acesso ao instrumento e para observar o desempenho e também na parte de planos de manutenção. Então, consegue ter um acesso fácil ao instrumento e apoio remoto, né, à operação para qualquer tipo de bug, de problema. Aqui é uma representação de uma empresa que tenha, por exemplo, 3 linhas, né, de Masters, tem um super user, um operador master, que a gente chama. Ele pode estar operando as linhas e ainda acessando, né, via nuvem de forma central os dados e compartilhando com o time. Digamos que foi solicitado a ele uma informação de uma caixa que foi enviada para um cliente específico, então ele consegue acessar via Foz Manager os resultados a partir de um QR Code ou de um código de barras, saber o dia que foi produzida aquela caixa, percentual de gordura, né, obtido. Então, com esse dado, ele consegue toda a especificação e ainda se teve incidência de metal ou osso, né, a data, o horário que foi produzido e tudo mais. Digamos que esse cliente, né, que ele recebeu uma demanda de produzir um produto diferente, um produto novo, né? E
e essa demanda ele quer já colocar em operação na sua linha, então via nuvem ele consegue, né, implementar essa nova especificação. Essa nova especificação vai estar disponível no instrumento. Obviamente tem que fazer um procedimento de validação, que a gente chama, né? Então tu vai precisar de 25 amostras com diferentes níveis de gordura, vai fazer a leitura no instrumento e vai fazer a leitura num FoodScan, né, para ter uma análise de referência. E aí, uma vez feitas essas leituras e avaliado se tem diferença ou não, o coeficiente de variação, né, a média das diferenças é adicionada para dentro da calibração do instrumento para que ele esteja validado e está pronto para operar. Tá? Então é possível fazer isso. É extremamente simples essa parte de acesso e esse operador master vai poder trabalhar de forma bastante tranquila e com uma gestão de dados extremamente robusta. Falando sobre sustentabilidade, a gente vai dar um enfoque, né, na otimização dos recursos, então, o quanto é importante e quanto tu consegue melhorar uma produção de recortes, por exemplo, né, uma vez que tu não está fazendo apenas uma inspeção visual, está fazendo um processo chemical lean, digamos que tu possa passar aí os recortes VL todos, né, que estão saindo da desossa no instrumento e classificar eles nos diferentes percentuais de gordura. Então, aí tu está otimizando esse processo, está fazendo com que ele fique extremamente dedicado, padronizado e minimizando perdas. A gente já fez diversos estudos aí com clientes que estão procurando aperfeiçoar principalmente as produções de recorte, né? Então, não só os cortes destinados ao mercado externo, mas também dar um enfoque dos recortes que podem ser destinados para mercado externo ou interno, né? Então, valorizando mais esse recorte. As simulações que a gente fez, né? Aqui é um volume médio, aleatório, que a gente fez simulações com diversos clientes, então seria para uma produção diária aí de 17 toneladas de recorte, os dias úteis. Aqui a gente está propondo a diferença de custo entre um recorte gordo e magro e um desvio de 13,5. E aí o pessoal vai dizer, mas 13,5, tudo isso? A gente tem encontrado desvios muito maiores que esse, né? Uma vez que a separação é visual, tem desvio que tipo, o cliente teria que entregar 20% de gordura, um 80-20 VL, e ele está entregando 13% de gordura, né? Então 7% a menos, 8% a menos. Então o desvio é bastante amplo e é possível melhorar muito esse aspecto. E aí esse ganho, né, baseado nesses volumes e que tu vai, né, zerar esse desvio, seria da ordem de mais de R$500 mil por ano. Aqui, ainda falando sobre essa parte, né, de sustentabilidade ou de otimização de processo, digamos que essa empresa tem mais um Meat Master, né, e aí ela precisa, o gerente de produção vai solicitar lá ao operador master, preciso incorporar nesse novo instrumento toda a parte de as configurações, né, e ele via nuvem consegue já replicar as configurações de um outro Meat Master para esse, facilitando aí toda a parte de implementação desse instrumento, né? Então, a nuvem vai te permitir fazer essa gestão completa e atuar de forma bastante otimizada nos processos. Aqui é um refresh, então a gente está já finalizando a conversa, né? Falando sobre sustentabilidade, então tem a possibilidade com o uso do instrumento de otimizar a produção, reduzir perdas, né? Então tu ter uma produção aí otimizada de recortes e ter uma gestão de dados centralizada. Então tu consegue ter todos os dados, daqui a pouco para gerar relatórios, para gerar gráficos e fazer com que tenha uma gestão de recortes, né, ou de e também de rendimentos de corte bastante precisa. Em relação à gordura, né, o desafio da gordura, então tu consegue garantir a precisão do atendimento, atender os padrões, né,
dos mercados mais exigentes e trabalhar aí com um aumento de lucratividade extremamente robusto, né, e que vai impactar direto na tua operação. No enfoque da rastreabilidade é possível, então, a garantia da qualidade, tu ter registros onde vai conseguir identificar ali qualquer tipo de solicitação dos clientes. É possível monitorar via nuvem, então, todos os processos, né, com extrema segurança e tendo backup de dados. E é possível ainda a gestão de rendimentos dos cortes dos processos baseado nesses dados todos. E no desafio de segurança, né, da segurança alimentar, tem a possibilidade da qualidade assegurada e da gestão de risco, né, que é uma demanda aí crescente, bastante crescente nas empresas e é onde a gente atua muito forte com o instrumento. Essa é uma ideia geral, né, pessoal, da apresentação. A gente tem muito mais conteúdo, muito mais possibilidades, né, de aplicações, de uso dessa tecnologia. Queria agradecer o tempo de vocês e a gente fica aí à disposição para perguntas e mais esclarecimentos. Obrigado. Oi, Cristiano, obrigada pela apresentação. Bom, pessoal, a gente vai começar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Se a gente puder auxiliar com qualquer esclarecimento, por gentileza, nos envie suas perguntas através da plataforma e a gente vai estar agora online respondendo aos questionamentos. Enquanto vocês os escrevem, eu aproveito para informar que a gente deixou aqui ao lado disponível um catálogo sobre o instrumento MeetMaster 2, para quem quiser saber um pouco mais. E também aproveito para informar que amanhã todos os participantes estarão recebendo através do e-mail utilizado para acessar essa webinar um certificado de participação. Cristiano, durante a sua apresentação, a gente já começou a coletar alguns questionamentos, a gente já pode iniciar? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Abrir de novo a câmera. Abrir de novo a câmera aqui para o pessoal lembrar do penteado que eu adquiri na época de gerente de produção. Perfeito. O primeiro questionamento que a gente recebeu foi: como é a aceitação dos clientes do mercado externo em relação às especificações de detecção de objetos estranhos? Certo. Da parte de especificações de objetos estranhos, é extremamente aceito, né, essa especificação que o instrumento trabalha. Inclusive, como eu comentei, né, a nossa maior base instalada está nos países hoje que têm as maiores demandas, tanto de análise de gordura quanto de corpos estranhos. Então, ela atende perfeitamente, né, tanto a demanda de metais, de ossos e de outros corpos estranhos. E o pessoal tem trabalhado aí com segurança, com tranquilidade, né, usando os corpos de prova que vêm já no instrumento e controlando ao longo do processo. Obrigada, Cristiano. A gente tem um segundo questionamento. Como faço para ter certeza que o MeetMaster 2 está operando com precisão nos resultados? Então, junto do instrumento, né, então, primeiro, ele vem calibrado, né, ele vem já com as calibrações prontas de fábrica. O que é feito durante a instalação, a gente chama de validação, e aí você vai ter ali em torno de 25 amostras, tem que separar visualmente, né, diferentes conteúdos de gordura, desde um mínimo até um máximo, para que ele consiga observar o range completo. Uma vez feito essa separação, né, desses 25 blocos, vamos dizer, ou bandejas, né, com carne, com diferentes percentuais de gordura, a gente precisa que elas sejam moídas, né, e aí essa carne moída passada já nas bandejas ou até mesmo num saco plástico dentro do instrumento, faz a homogeneização dessas amostras e pega, né, amostras para fazer a leitura num FoodScan. FoodScan é um analisador nosso que trabalha, ele é aprovado pela OAC como metodologia oficial, e aí tu faz uma análise comparativa, né, de um instrumento com outro e tem consegue validar o instrumento com essas 25 amostras. Além disso, ele ainda tem corpos de prova que vêm junto dele e tem conteúdo, né, tem um conteúdo de gordura controlado, né, então tem uma densidade
idêntica à gordura, né, um material plástico que vai simular, né, o percentual de gordura e peso. Então, tu passa esse check sample, idealmente uma vez por dia, né, antes do início da produção, para checar se ele está aferido e está funcionando de forma padronizada. Basicamente isso. Procedimento de validação, caso a empresa queira colocar ele na rotina, é possível fazer, né, a cada semestre ou a cada ano, tranquilamente. Pode fazer ou junto de uma manutenção preventiva do instrumento, ou até mesmo o operador master pode, ao longo do tempo, né, desenvolver expertise e fazer isso localmente. Perfeito, obrigada. A gente recebeu uma outra pergunta. Minha empresa tem política de TI bastante restrita. Como prosseguir com o uso dos serviços digitais que você apresentou? Então, a parte de serviços digitais, a gente geralmente tem incluído, inclusive, pessoal nosso da Dinamarca para conversar, né? Pode pegar o responsável pela TI da empresa, né? O diretor ou o gerente corporativo que cuida da parte de TI, e eles vão ter uma conversa com o nosso pessoal, principalmente na parte de segurança de dados. Então, como eu comentei ali, a nuvem é Microsoft Azure, ela trabalha com o maior nível de segurança hoje disponível no mercado de criptografia. Então, certamente, todos os dados vão estar, tem a questão confidencialidade já garantida, mas também a parte de segurança de dados, uma vez que vai ter proteção a ataque hacker, né, ou algum tipo de tentativa, né, de burlar o sistema, ele certamente vai conseguir proteger e garantir, né? Isso cada vez mais os clientes têm aderido, então é uma tecnologia que vem se replicando as aplicações em várias áreas e ter os dados salvos, né, numa nuvem extremamente robusta e protegida é um diferencial competitivo grande hoje, né? Claro, poder utilizar esses dados, essa base de dados também de forma bastante dinâmica é outro diferencial também. Obrigada, Cristiano. A gente tem mais 2 questionamentos sobre valores e condições de fornecimento aqui no Brasil. Acho que a gente pode estar fazendo esse retorno individualmente, concorda? Sim, a gente vai contactar o pessoal que solicitou mais informações e eu agradeço demais aí a presença de todos vocês. Ficamos muito felizes aí de estar podendo trocar alguma ideia, falando um pouquinho mais sobre essa solução que gera tanto impacto positivo nas produções dos nossos clientes e parceiros. Obrigada, Moresco. A gente agradece você por essa informativa apresentação e também ao pessoal pela participação. Como o Moresco comentou, fique à vontade para nos contactar nos canais informados nessa tela e não percam nossas próximas webinars. Bom, a gente termina aqui a apresentação. Muito obrigada novamente e até a próxima. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.